Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Preparação para o duelo de sábado com o Vasco. Olho na telinha nesta quarta, porque o Vasco estará em campo jogando diante da equipe do Bahia. 2 jogos adiados do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, jogadores reavaliados na toca. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quarta-feira de treinamento do Cruzeiro agora pela manhã. Na Toca da Raposa 2 é a sequência da preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. Jogo às 6h30, em sábado, São Januário. Antes, o Vasco em campo hoje, 7h30 da noite, tem Vasco e Bahia em São Januário e tem outro jogo também que tem para cumprir, também 7h30 em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. As equipes aí agora vão ter a oportunidade de ir igualando aos poucos o número de jogos. Por exemplo, o Vasco vai ao jogo de número 24, não tem nenhum mais para cumprir. O Botafogo vai ao jogo de número 24, não terá nenhum mais para cumprir. O Grêmio também vai ao jogo de número 24. O Bahia ainda terá um jogo para cumprir. O desta noite será o 23º jogo do Bahia, até em termos aí de briga do Cruzeiro na Copa Libertadores, seria bom que o Bahia não vencesse a equipe do Vasco e seria bom que o Botafogo não vencesse a equipe do Grêmio. Jogos então para o torcedor do Cruzeiro acompanhar, principalmente o Vasco, que é o adversário de sábado em São Januário. Ingressos para a torcida do Cruzeiro não tem mais, hein? Os ingressos esgotaram e não só para esse jogo de sábado, hein? Para o jogo da outra quinta-feira, dia 2 de outubro, contra o Flamengo no Maracanã, a carga de 3.530 ingressos também se esgotou. Torcedor do Cruzeiro comprando muito ingresso e animado com a grande campanha que o Cruzeiro faz na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação então tendo sequência nesta quarta-feira pela manhã. Vamos aguardar informações sobre 2 jogadores, Sinisterra e Eduardo. O Sinisterra fazendo tratamento por causa do estiramento que sofreu na coxa e o Eduardo se recuperando da indisposição que acabou tirando o Eduardo de combate no jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Técnico Leonardo Jardim tem aí a questão da zaga para definir com a volta de Jonathan Jesus, muito provavelmente, e o restante é sem mistério, pelo menos é a base que vem atuando. Claro que com 3 treinamentos ainda, só vamos saber mesmo opções, lista dos relacionados após o treinamento de sexta-tarde na Toca da Raposa 2. Aí o Cruzeiro segue para o Rio de Janeiro. Joga no sábado diante do Vasco e retorna imediatamente depois do jogo de voo fretado. O domingo já vai ser de atividade na Toca da Raposa 2, pensando no duelo diante da equipe do Flamengo. O Cruzeiro tem ainda quarta, quinta e sexta para o técnico Leonardo Jardim montar o time. Ele que perdeu o Vidalba suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele que perdeu também o Gabigol, que seria a opção no banco, muito provavelmente. E tem uma lista extensa de pendurados, mas uma informação importante, vi até circulando por aí, que o Cássio está nessa lista. E não está. Dos jogadores aí pendurados, além, o técnico Leonardo Jardim agora está pendurado. Tem o Fabrício Bruno, o Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge, Wanderson, o Wallace, Matheus Henrique. São os jogadores pendurados do Cruzeiro para o compromisso diante da equipe do Vasco. Então, só para ficar aí a informação precisa, porque é uma lista importante. Depois do Vasco tem um duelo diante da equipe do Flamengo. Aí é no dia 2. Então, de titulares, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Romero, Matheus Pereira e Wanderson.
Além deles, o Wallace e Matheus Henrique, que são suplentes no time do técnico Leonardo Jardim. E o Jardim também agora está nessa lista aí de pendurados com 2 cartões amarelos. A preparação do Cruzeiro começou com uma novidade no campo. Fagner, o Cruzeiro oficialmente divulgando que o atleta deu início à transição ali para sair. Já é uma reta final, né? Depois é preparação física e aí volta aos treinos com bola. A lesão já tinha cicatrizado a fratura, né? Já estava consolidada há um tempo. O Fagner voltando a campo é mais um passo nesta possibilidade de retorno aos gramados. Vamos ver quando que isso vai acontecer. O jogador que está fora desde aquela partida diante da equipe do CRB. Não foram a campo Eduardo e Sinisterra. O Eduardo, por causa do quadro que ele teve gastrointestinal, o Eduardo teve essa indisposição, não conseguiu ir para o banco diante da equipe do Red Bull Bragantino. Até o Cruzeiro tinha se movimentado aí, né, o departamento jurídico para conseguir a liberação, conseguiu, mas ele teve essa indisposição. De qualquer forma, já está liberado e hoje não foi a campo, não treinou com o elenco na Toca da Raposa 2. E o mesmo vale para o Luiz Sinisterra. O Sinisterra, ele fez trabalho interno na Toca e vamos aguardar. A expectativa do Cruzeiro é de que ele terá condição para sábado. Não foi a campo hoje. Amanhã, talvez, seja um dia importante. Com certeza o atacante será reavaliado e aí é aguardar qual será a posição do Cruzeiro. Tem quarta, quinta e sexta. Se ele não aparecer no campo nenhum dia, aí é fato que fica fora desse jogo diante do Vasco. Vamos acompanhar a evolução do Sinisterra, que é uma peça importante, mas o Cruzeiro trabalha com muita cautela nesta volta do jogador em definitivo aos gramados, o que não acontecia há muito tempo quando ele estava no futebol inglês. O Cruzeiro de olho deve sair na quinta-feira a arbitragem para este compromisso de sábado no Rio de Janeiro. As últimas 2 arbitragens não agradaram ao Cruzeiro, hein? O Lucas Paulo Torezin contra o Red Bull Bragantino no domingo e antes, na segunda-feira, que foi o jogo em Salvador, o Flávio Rodrigues de Souza diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro treina hoje cedo na Toca da Raposa e segue a preparação para o duelo contra o Vasco da Gama. Jogo no sábado, às 6h30 no estádio São Januário. Torcedor do Cruzeiro comprando todos os ingressos e está na expectativa de mais uma vitória do time fora de casa, jogando então fora de Belo Horizonte. Para esse jogo, vamos atualizar a situação de alguns atletas do Cruzeiro. O Sinisterra, ele foi baixa no jogo contra o Bragantino por conta de um estiramento na coxa direita. Ontem fez um trabalho interno, vai ser avaliado pelo departamento médico e departamento de performance do Cruzeiro para saber se vai reunir condições, por exemplo, para o treino de hoje, né? E sendo assim também observar a questão pensando no jogo contra o Vasco, já que o Cruzeiro perdeu o Gabigol, não vai estar nem no banco de reservas, suspenso. E aí o Sinisterra poderia ocupar essa vaga. Uma outra questão é do Eduardo, outro jogador reserva na equipe celeste, não atuou contra o Bragantino por conta de febre, também ele teve essa gastroenterite, ontem não foi a campo, jogador sendo observado também pelo departamento médico do Cruzeiro para saber a condição para a atividade de hoje. A boa notícia, Fagner, jogador iniciando aquele processo de transição da fisioterapia para a preparação física para poder ajudar o Cruzeiro também nesta reta final de campeonato. Já que eu falei de lateral direito, deixa eu trazer as palavras do William, jogador celeste, camisa 12 do Cruzeiro, sobre esse duelo contra o Vasco, já projetando essa partida de sábado. O que o William tem pensado também sobre esse jogo? Cara, na verdade, a gente tá projetando o jogo do Vasco, a gente não tá pensando tanto no Flamengo agora, porque, cara, é uma final, contra o Vasco é uma final. Claro que todo mundo pensa que contra o Flamengo é a final, mas se a gente não fizer uma grande partida contra o Vasco, não vai ter final contra o Flamengo, então a gente tem que pensar no Vasco, se esforçar ao máximo, ir lá buscar um grande resultado e aí depois a gente pensa na outra final que vai ser contra o Flamengo. Cruzeiro que também está de olho nos jogadores pendurados. Cássio, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Homero,
Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace e Wanderson. Essa turma tá toda pendurada e o Cruzeiro tem que ter atenção, porque no dia 2 de outubro tem um jogo importante contra o Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. São as informações do Cruzeiro.